Olá, eu sou Daniel Ishihara, professor de Direito. Nesse vídeo a gente vai falar de teoria do conflito. Se você fosse abrir um livro sobre teoria do conflito, na primeira página você gostaria de saber sobre o que esse livro trata. Esse é o objetivo desse canal, por isso o nome dele é Página 1. Nesse livro de teoria do conflito, você veria na primeira página que parte essencial do seu núcleo seria tratar da teoria da dissonância cognitiva, tratar dos níveis de conflito de Rummel e também da tipologia de disputa de Morton Deutsch. Então, nesse vídeo a gente vai tratar desses três tópicos para que vocês tenham uma noção do que é a teoria do conflito. O primeiro passo é entender o que é a teoria da dissonância cognitiva. Essa teoria trabalha três conceitos essenciais que são as classificações dos grupos de conhecimento. Então, na teoria da dissonância cognitiva, a gente vê que os conhecimentos podem ser irrelevantes entre si, dissonantes entre si ou consonantes entre si. O mais fácil deles é o conjunto, o grupo de conhecimentos que são irrelevantes entre si. Por exemplo, o fato de que eu preciso estudar direito e o fato de que eu estou usando hoje uma camisa branca. São completamente dissociados entre si, um não influencia o outro, então são conhecimentos irrelevantes entre si. Né? Saber que eu preciso estudar direito e eu estar vestindo essa camisa não vai me gerar nenhum desconforto, nem vai me gerar nenhuma sensação agradável ou sensação de satisfação. São irrelevantes. O segundo conjunto é de conhecimentos que são dissonantes entre si, eles vão gerar algum desconforto, como, por exemplo, o fato de que, neste momento, eu preciso estudar direito e, neste momento, está estreando mais um episódio da série que eu gostaria de acompanhar na televisão. Esses dois conhecimentos, eles dissonam e geram desconforto. São conhecimentos, então, dissonantes. O terceiro grupo é de conhecimentos consonantes entre si, como, por exemplo, o fato de que domingo eu não vou precisar trabalhar no período da tarde e no domingo à tarde, enfim, vai estrear uma nova série que eu estou querendo assistir, enfim, vai chegar um livro que eu estou querendo ler, eu vou ter esse tempo para desfrutar do livro. Esses conhecimentos são consonantes, geram uma situação de satisfação e, portanto, desse grupo de conhecimento, normalmente não surge conflito. O foco da teoria do conflito é trabalhar os conhecimentos dissonantes, porque deles emerge uma tensão, uma insatisfação, que pode fazer, então, esse conflito evoluir e acabar sendo colocado perante outra pessoa, perante terceiros, gerando aí uma disputa. Quando a gente fala, então, dessa evolução de um conflito, de uma insatisfação, de uma tensão, evoluindo no indivíduo até ser externalizado e gerar uma disputa entre o indivíduo e outros e terceiros, a gente então começa a falar dos níveis de conflito de Rummel. Rummel desenvolve então que o termo conflito é um termo muito amplo, que pode culminar no surgimento de uma disputa, um termo então bem mais específico. Um conflito surge inicialmente em sua fase potencial. Existe uma potência latente, uma potência oculta, que pode se materializar ou não. O fato, por exemplo, de que eu gostaria de estar agora em determinado local e não estou. E, enfim, eu não materializo isso no momento, mas se alguém se opuser ao meu deslocamento, eu estou querendo, por exemplo, entrar num avião para poder ir à praia, e alguém se opõe a isso, essa potencialidade de que eu gostaria de estar em tal lugar e não gostaria de estar aqui, isso pode, de alguma forma, no futuro se transformar em uma disputa. Isso existe como razão latente. Né? O gostar de qualquer coisa é, já é uma potencialidade, já é uma razão latente para a geração de um futuro, de uma futura disputa. Basta que esse gostar seja oposto, seja obstacularizado por algum elemento, por alguém. O segundo estágio, nesses níveis de conflito, então o conflito se eleva de estágio quando a gente tem uma exposição de poderes. Não é simplesmente uma razão latente. Agora as forças se demonstram. Parece que alguém vai impedir que eu entre no avião para ir à praia. Então, a situação de conflito está agora exposta, já surge uma determinada tensão e o conflito se eleva. Esse conflito só vai realmente se externalizar se, acontecendo o fato que me gera insatisfação e tensão, eu externalizar a minha insatisfação. Eu não vou simplesmente engolir e falar, tudo bem, eu não vou pegar esse avião, eu vou ficar por aqui, não vou à praia. Se eu externalizar
esse conflito, materializando então essa insatisfação para um terceiro, aí sim a gente fala do surgimento da disputa, é a manifestação, é a externalização desse conflito agora para terceiros. E então a gente vai ter que ver na disputa entre essas pessoas, a gente vai falar agora de um conflito interpessoal, o que caracteriza uma disputa, como sendo a definição, né, que distingue o que é o conflito em seus diversos níveis e o que é uma disputa propriamente dita. Esses são os níveis de conflito de Hummel. Morton Deutsch ele fez uma tipologia da disputa. Nessa tipologia, ele fala que surgindo uma disputa entre os indivíduos, aquele conflito interpessoal, né, nos outros estágios de Hummel, esse conflito ainda é intrapessoal, ainda está só lá na cabeça, no desconforto e na tensão de um indivíduo. Uma vez manifestada, se torna interpessoal e aí então a gente caracteriza a disputa. Essa disputa ela pode ser, por essa tipologia, uma disputa verídica, uma disputa contingente ou uma disputa deslocada, também chamada de disputa subordinada. A mais fácil, a que a gente costuma imaginar que a disputa representa, é uma disputa verídica, aquela que realmente existe, há realmente uma escassez de elementos a serem negociados que possam satisfazer a ambas as partes. Elas realmente vão ter que disputar por um espaço que elas não podem ocupar ao mesmo tempo. Ou seja, a satisfação do interesse de um significa a insatisfação dos interesses de outro. Essa é a disputa verídica. Exemplo, compraram 2 assentos para um avião, o voo está lotado e os 2 assentos dão a mesma numeração para 2 dos passageiros. Aí eles vão disputar por aquele assento. Se um ficar naquele assento, o outro, obviamente, vai ter que se retirar do avião e vai perder aquela viagem para a praia. Essa é uma disputa verídica. Essa disputa pode ser contingente. O que significa disputa contingente? É aquela disputa que se baseia na falta de informação daquelas partes que estão disputando. Exemplo, eles estão com um ticket que os dois simplesmente querem chegar à praia, não se importam onde eles vão se sentar, os interesses são satisfeitos simplesmente em estar naquele avião, e aí o ticket sai com o mesmo assento para as duas partes. Elas começam a brigar entre si, até que chega um comissário de voo e fala que a gente tem 50 assentos vazios aqui, quem não quiser sentar nesse assento pode sentar em qualquer outro dos 50, sejam bem-vindos. E aí a gente vai ver que essa disputa, na verdade, era contingente. Ela só surgiu, ela só se manifestou naquela tensão porque as partes não tinham conhecimento de que os interesses de ambos poderiam ser satisfeitos. Tá? Essa é a disputa contingente, não é uma disputa verídica. Boa parte das disputas são contingentes. Com mais informação entre as partes, o que se adquire por meio de diálogo, é possível então que todos entendam que interesses de ambos podem ser satisfeitos, ou pelo menos a insatisfação pode ser minimizada com um ótimo diálogo. E esse diálogo é o objetivo normalmente de formas de resolução de disputas como a conciliação e a mediação. Finalizando aqui a tipologia das disputas, né, de Morton Deutsch, a disputa deslocada ou subordinada é aquela que surge como uma consequência de um outro tipo de disputa, como, por exemplo, ex-cônjuges discutindo alimentos, quando, na verdade, o verdadeiro conflito, a verdadeira disputa entre essas pessoas, o conflito que foi externalizado entre elas, é uma insatisfação emocional com o término do relacionamento. Em vez de discutirem a realidade, o conflito verídico, que foi a insatisfação ou a incompreensão com aquele término de relacionamento, elas começam a inventar outras desculpas. Em um momento vai ser o pagamento de alimentos, em outro momento vai ser a insatisfação sobre a forma de guarda do filho dependente, em algum outro momento eles vão inventar um outro motivo para discutir, quando na verdade o que deveria ser discutido, o diálogo que deveria ser tratado, deveria circular em torno da insatisfação emocional com o término de um relacionamento. Então a gente vê aí um conflito deslocado ou subordinado. Essas são as 3 modalidades na tipologia das disputas de Morton Deutsch. Né? Saibam que a gente tem a disputa verídica, essa realmente deve acontecer. A gente tem disputas, então, contingentes, que são aquelas que só acontecem por falta de informação das pessoas, e a disputa deslocada ou subordinada, ela deriva de alguma outra forma de disputa, seja essa verídica ou contingente, mas ela é uma derivada
que subentendemos na hora de trabalhar uma mediação, uma negociação, uma conciliação, subentendemos que resolvendo aquela disputa original, a gente acaba resolvendo, por consequência, todas as futuras disputas deslocadas ou contingentes subordinadas que surgiriam dali, desculpa, disputas deslocadas ou subordinadas que surgiriam dessas disputas primárias, né, sejam verídicas ou contingentes. Por último, em se tratando de disputas, a gente costuma se questionar se a disputa é algo de muito indesejável, se é um problema da sociedade, se isso é um defeito da sociedade, a existência de tantas disputas. Nesse sentido, a gente tem que entender que, como as pessoas são diferentes, as disputas naturalmente vão acontecer. Opiniões diferentes existem, porque as pessoas são diferentes. Se a gente tem pessoas diferentes com opiniões diferentes, é natural que disputas aconteçam. O que a gente precisa discutir é se a gente vai resolver essas disputas de uma forma primitiva, baseada na imposição de força ou poder, como numa autotutela, ou se a gente vai resolver essas disputas de uma forma mais civilizada. Se você for buscar nos contratualistas originários, como Rousseau e Hobbes, a gente veria na Pitié de Rousseau, a gente veria em Hobbes, quando ele trata de homem é lobo do próprio homem, a gente também veria em Jean-Paul Sartre, quando ele diz o inferno são os outros, a gente veria em Mateus, na Bíblia, quando ele diz amai ao próximo como a ti mesmo, a gente vê diversos pontos de vista sobre resolução, sobre os motivos e as formas de resolução das disputas entre as pessoas, porque elas são diferentes. A gente tem que entender que resolver disputas é uma necessidade para o convívio social. Não só isso, é uma necessidade natural de um convívio social, não é um defeito ou algo que está de errado na sociedade. A gente tem que entender que as disputas resolvidas civilizadamente, elas não têm simplesmente o aspecto indesejável, que é o desconforto e a tensão gerada por aquela chamada oposição de vetores de poder, que a gente vê se formando quando acontece uma disputa. A disputa também tem um aspecto desejável, que é de evolução do conhecimento, evolução da própria natureza humana à medida que ela, por uma disputa bem resolvida, ela começa a compreender o próximo, a chamada validação. Ela se coloca no lugar do próximo e consegue compreender que aqueles fatos, mesmos fatos, podem ser observados e interpretados de uma forma diferente. Nisso a gente então trabalha o termo técnico de validação. As disputas então têm um aspecto indesejável, mas também tem o aspecto desejável. É por meio de teses e antíteses que a gente pode evoluir, buscando então as sínteses, evoluindo o conhecimento da humanidade. Essa é a página 1 sobre acesso à justiça e essa é a intenção do canal. Página 1, trazer aí um resumo, o que esperar ao estudar o tema teoria do conflito. Esse é o conteúdo. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.